Seja bem-vindo a essa noite, você que está online também, seja muito bem-vindo a mais um Terça Light Online. Que bênção, que alegria, casa cheia, olha para o lado aí e fala assim, meu Deus, tem alguma cadeira aí? Quase não tem, né? Então tá bom, não tem problema, a gente vai colocar mais, agora vai flexibilizar mais, nós podemos diminuir a distância, a pandemia está acabando. Amém? Sim ou não? Uai, eu acredito nisso. Aliás, quem já vacinou? É só para ver sua idade. Não, mas tudo bem. Brincadeira. Mas vamos lá. Hoje, é claro que nosso tema está no contexto de liderança. E existem algumas coisas básicas para uma boa liderança. Existem muitas coisas, aliás. Eu poderia trazer tantas coisas aqui. Eu poderia, quem sabe, trazer um texto de tantos líderes expressivos nas Escrituras. Toda a Escritura é contida de grandes e preciosos líderes, de pessoas que decidiram ser um canal de bênção na vida de outro. Uma das coisas maiores que tem em um líder é que ele decide atingir um propósito, ele decide ajudar pessoas a atingir propósito. Um líder, no contexto que seja, se ele tiver um coração reto, ele vai ajudar muita gente, ele vai servir naturalmente. Liderança é servir. Mas segundo as Escrituras, Deus ele tem parâmetros incríveis para escolher líderes. Deus ele escolhe líderes. Deus ele também de alguma forma, na Bíblia você vê que ele reprovou alguns líderes. Mas Deus ele tem sua forma de escolher líderes. Você vê como Deus escolheu Abraão. Você vê como Deus escolheu Davi, Daniel. Sabe, Deus ele escolhe líderes, por exemplo, segundo ele vê no coração. Deus escolhe líderes por questões ligadas à humildade, porque Ele quer favorecer uma liderança. Deus não quer instituir um líder para não favorecê-lo. Deus tem prazer em abençoar um líder que é instituído por Ele. Então Ele quer líderes que têm um coração humilde, líderes tocáveis por Deus, líderes ensináveis. Não é? Deus escolhe líderes que têm disposição. Cuidado, liderança tem mais a ver com disposição do que disponibilidade. Aliás, muita gente não tem disponibilidade, mas tem tanta disposição que lidera, e Deus vai abençoando. Porque você vê na Bíblia que Deus escolheu homens que estavam trabalhando. Quando Deus pediu para Samuel ungir Davi, Samuel chega na casa de Jessé, o pai de Davi, e você vê que os irmãos dele estavam em casa. Eliabe está ali. Eliabe trabalha 2 vezes por semana, 1 vez por semana. É o outro, é o terceiro. Então quem é? E era o que estava mais trabalhando, é o que estava no campo. Tem até uma mensagem que nós já ministramos, que é no campo com Davi ou na casa com Jessé, onde você prefere estar? Porque Deus ele escolhe pessoas que estão trabalhando, Deus escolhe pessoas que têm disposição, mais do que disponibilidade. Disponibilidade pode ser importante, mas maior vai ser a sua disposição. Amém? Então você precisa dizer, Deus, eu estou disposto a influenciar, a liderar, a servir, eu estou disposto, no contexto aqui, em outros contextos, mas você precisa estar disposto. Liderança tem a ver com isso. Você vê como foi Gideão, ele estava lá no lagar, Deus falou, ei, esse cara tem muita disposição, ele está trabalhando, está acontecendo guerra, está acontecendo um massacre aqui, esse cara está trabalhando aqui no lagar, meu Deus, esse homem é demais. Em meio a uma pandemia ele está trabalhando, em meio a um problema ele está trabalhando, ele está se dedicando a um propósito. Esse cara vai fazer parte do meu propósito para esses dias. E ele chama Gideão, e assim por diante. Bom, mas qual é o líder, né? Quais são algumas qualidades, habilidades básicas que não podem faltar em um líder segundo Deus, não é? Um líder que Deus escolhe, um líder que Deus está chamando, não é? Sabe, nós precisamos cuidar de algumas dessas qualidades, e eu quero falar para você da primeira delas. Eclesiastes 10, versículo 10. Eclesiastes 10, versículo 10. Outro dia uma pessoa citou esse texto dizendo que é um ditado. Eu falei, meu Deus. E o cara, ele falou, tem até um ditado, mas não é um ditado, é verdadeiramente um versículo. Olha o que diz: se o machado está cego e a sua lâmina não for afiada, é preciso golpear com mais força.
Agir com sabedoria assegura o sucesso, não é? Diga comigo, assegura. A palavra assegura é garante. Asseguração é garantia. Portanto, a primeira coisa básica que não pode faltar em uma liderança, eu quero trazer isso para você segundo a palavra de Deus, é afiar o machado. Se o machado está cego e a sua lâmina não foi afiada, a pessoa vai ter que golpear muito mais vezes para se atingir o mesmo resultado. Porém, pode parecer uma coisa tão complexa. Existe uma história até um tanto quanto conhecida, em que 2 trabalhadores foram para uma floresta, e cada um recebeu para cortar árvores do mesmo tamanho de área. Então, um trabalhador ficou responsável por cortar essa árvore, e o outro ficou responsável por cortar essas árvores aqui. A área era mais ou menos a mesma, porém eles ganhariam segundo o tanto de troncos de árvores que eles estivessem cortando. E a história conta que esse trabalhador de cá, ele cortava muitas árvores, mas de repente ele parava, ficava 1 hora parado embaixo de uma árvore, e o outro lá, feliz, falava, olha, ele vai parar, eu vou continuar batendo, e batia, e assim era o dia inteiro. A cada 1 hora, 2 horas, esse cara aqui parava um pouquinho, e ficava lá embaixo da árvore, quietinho. Aí no final do primeiro dia, esse homem aqui tinha cortado 30 árvores, mas esse homem aqui, que parava durante o seu trabalho lá, ele tinha cortado 60 árvores. E aquele trabalhador ficou em crise, falou, não tem jeito, amanhã eu vou passar ele deve ter feito alguma coisa. No outro dia aconteceu a mesma coisa, esse homem já estava com 120 árvores cortadas, e esse aqui continuava só com 60 árvores cortadas. E aí ele ficou indignado, e como eles eram amigos, ele atravessou a rua naquela floresta, e falou, o que você está fazendo? Eu te vejo parado toda hora, a cada 1 hora, 2 horas você fica parado embaixo de uma árvore, lá de longe eu estou te vendo, e eu não paro, eu continuo batendo com mais velocidade, mas eu corto menos troncos que você. E esse cara cheio de sabedoria, ele falou o seguinte, olha, o grande segredo do sucesso nos meus resultados aqui, é que a cada 1 hora, 2 horas, eu paro e eu gasto 15 minutos descansando, e meia hora afiando o meu machado. Está aí nas escrituras, Eclesiastes 10, versículo 10. Vamos ler juntos esse texto? Vamos ler juntos. Se o machado está cego, e sua lâmpada... Desculpa, gente, volta. Eu errei. Se o machado está cego, e sua lâmina não for afiada, é preciso golpear com mais força. Agir com sabedoria assegura o sucesso. Sabe, querido, aquilo que faz parte, aquilo que você faz para afinar o seu machado, para afinar o seu instrumento, para melhorar a sua forma de trabalho, para melhorar o seu estilo de liderança, a sua forma de liderar, é algo que causa um impacto muito grande, não só nos seus resultados, mas em outras áreas da sua vida. Por exemplo, aqui está dizendo que o cara vai ter que golpear com mais força para atingir o mesmo resultado. Esse cara provavelmente vai ficar mais cansado, ele vai ficar estressado, ele vai sentir que está mal pago. Tem muitas pessoas que sentem que ganham muito pouco, e às vezes nem ganham tão pouco, mas é porque elas talvez fazem o trabalho da forma mais difícil de ser feito. Poderia ser mais fácil. Bom, falando sobre liderança, uma coisa básica da liderança é afiarmos o nosso machado constantemente. O que diz respeito ao nosso processo de autorrenovação. Eu vou começar com esse ponto, porque eu sei que vocês gostam muito do que eu vou falar. Mas sabe, é incrível a gente perceber como que nós precisamos de autorrenovação física, mental, emocional, social, vamos colocar assim, e espiritual. Se uma dessas 3 áreas falharem no afiar dos seus instrumentos, vai falhar o resultado, não vai ter sucesso. Pergunta para você que trabalha, não é? Porque é um direito de quem trabalha, mas donas de casa trabalham e trabalham muito, isso que eu vou falar, tá? Não é quem trabalha fora, é quem trabalha. Bom, mas a pergunta que eu te faço, há quanto tempo você não tira férias?
não é? Quantos dias por mês você tem para curtir a sua família, para estar num lugar fora daquilo que você está acostumado a fazer, no aspecto do seu trabalho, dos seus estudos? Quantas vezes você faz isso por mês? Diz respeito à nossa saúde física, não é? Isso tem a ver com os exercícios físicos. Quais os exercícios físicos você precisa fazer para melhorar a sua saúde também, até da sua mente, não é? Quando eu quero focar no meu exercício físico só na minha saúde física, eu vou na academia. Mas quando eu quero focar na minha mente, eu falo, Dani, vamos na Pampulha hoje? Porque eu me reabasteço muito, renovo a minha mente muito, olhando para aquela água, mesmo que não seja tão limpa, mas tem uma água ali. Eu finjo que ela é limpa. Mas de qualquer forma é muito bonito, eu gosto. Agora na academia é só para o meu físico, a minha mente não fica muito 100%. Então eu vou, escuto uma mensagem, escuto algumas músicas, às vezes sem querer falo em línguas naquela esteira e alguém olha para mim. Mas a verdade, a pergunta que eu quero fazer para você é sobre como você está cuidando de afiar o seu machado. Quais os relacionamentos te abastecem? Sabe, uma boa conversa é afiar o seu machado. Uma boa conversa precisa fazer parte da sua semana, talvez quinzenalmente, mensalmente. Quantas boas conversas você tem? Com quem você conversa? Com quais pessoas que você conversa que te reabastecem? Pessoas que te levam de alguma forma a melhorar a sua liderança, a sua vida e o seu cotidiano. Existem pessoas que só nos sugam, e às vezes nós temos que conversar com elas também, porque nós também somos pessoas que nos entregam. Cuidado com esse papo do tipo, eu só converso com gente que me agrega. Não é assim, Jesus não fez isso. Jesus conversou com todo mundo. Mas a pessoa que Jesus mais conversava era o Espírito Santo, que era o amigo de Jesus. Sabe, você precisa conversar com pessoas cheias do Espírito Santo. Agora também temos que ter o coração aberto para ajudar pessoas, que às vezes vão sugar uma energia nossa, no aspecto da nossa alma. Agora, a pergunta sobre afiar o machado é o seguinte, uma boa conversa, né? Sempre nós temos que presumir que as outras pessoas, as pessoas que nós conversamos, nós precisamos presumir dentro de nós, que essas pessoas sempre sabem algo que a gente não sabe. Essas pessoas têm uma experiência que a gente não teve. Essas pessoas, elas têm um conhecimento de alguma área que a gente não tem. Nós precisamos ter boas conversas para nos abastecer, para melhorar o nosso nível de liderança. Quais os livros você tem lido? Porque os livros afiam o nosso machado. O Brasil tem uma das suas maldições, que é uma cultura de não leitura. A gente não lê nem placa. Porque outro dia eu cheguei num restaurante e perguntei para o cara, onde é o banheiro masculino? Ele apontou assim, estava escrito masculino. Eu falei, gente, está amarrado isso na minha vida? Foi legal que ele foi bem didático. Foi educado. Sabe ler não? Mas às vezes nós não lemos as coisas. Você já viu? Tem a regra, é interessante quando nós tínhamos o nosso acampamento, todo mundo podia ir lá e pegar o informativo, aí tinha o informativo, as inscrições são até tal dia, 2, com desconto até tal dia, 3, criança paga tanto, 4, adulto paga tanto, 5, aí tem lá o informativo, aí a pessoa chega pra gente, um informativo na mão e fala assim, pastor, quanto que paga a criança? Aí dentro de mim eu falo, lê? Mas fora de mim eu falo, você viu, eu acho que, vem aqui, olha, eu acho que está no ponto 4, vamos ler juntos. Mas, cara, a gente precisa ler livros, porque os livros, eles afiam o nosso machado. A Dani estava lendo um livro nas férias, e é triste por um lado, nesse sentido, só nesse sentido, é um desafio ser marido da Dani. Eu vou explicar por quê. Porque eu estou lendo meu livro, e ela está lendo o livro dela. Eu estou lendo um e ela lendo outro. Mas o problema é que o meu livro eu leio, anoto, grifo e vou captando aquilo. Mas sabe qual é a desvantagem num primeiro momento? É que ela faz eu ler o livro dela também. Ela fala, amor, pera um pouquinho. Eu fecho meu livro e falo, pois não. Ela, olha o que ele falou aqui nessa página 2, 3, 4 e 5. Ela sai lendo o livro para mim. Ela lê 1/3 ou talvez 2/3 do livro para mim. Agora eu estou até falando, acho que eu não vou ler esse livro mais não, já li.
Mas sabe, queridos, com muito carinho, falando com você, quantos livros você leu esse ano? 7 meses. Trim, 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 trim. 8h40. Trim, trim, trim. Quantos livros você leu esse mês de julho? Quantos livros você leu esse ano? 7 meses. 7 meses. Bom, deixa eu correr. Portanto, nós precisamos afiar o nosso machado. Dentro desse contexto ainda, planeje hoje o seu trabalho de amanhã. Nós precisamos cuidar disso, porque isso é afiar o nosso machado. Cuidar da nossa cultura de plano, de planejamento. Nós podemos planejar algo, e às vezes até não conseguir fazer tudo. Mas se a gente não planeja nada, o que a gente fez? Em Lucas 14, tem aquela história... Lucas 14, 28 até em diante, mas fala assim: qual de vocês que quiser construir uma torre, primeiro não se assenta, calcula o preço para ver se vai conseguir completá-la. E aí nos versículos seguintes diz assim: porque se você não completar, ou seja, se você não planejar, por que você tem que planejar? Para você conseguir cumprir, porque se você não cumprir, olha o que diz, as pessoas vão ficar rindo de você e dizendo: está vendo? Esse homem ele começa e não termina. Essa pessoa começa e não termina. E as pessoas, e sabe uma coisa com muito carinho? Tem muita líder sendo alvo de risada das pessoas só porque não cumpre um princípio. Porque quando nós aprendemos a planejar, nós estamos afiando o nosso machado. Então eu quero deixar destacado no seu coração, básico de uma liderança: afie o seu machado, porque isso vai lhe garantir o sucesso. Quem disse isso? Ditado popular, certo? Certo ou não? Gente, você é da Light, você está biblificado, você sabe que está na Bíblia. Põe de novo, irmão, Eclesiastes, quem está lá, desculpa, é irmão mesmo, né? Ah, lindão, é você, né? Põe de novo. Eclesiastes 10:10, olha o que diz aí. Eclesiastes 10:10 diz assim, para concluir esse ponto: se o machado está cego e a sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear mais força. Agir com sabedoria assegura o sucesso. Afiar o machado vai assegurar o sucesso na área profissional, o sucesso de você como líder de célula, o sucesso de você influenciando na sua casa, no seu colégio, em uma comissão que Deus vai te colocar, num trabalho. O sucesso tem a ver com as paradas que você dá para afiar o machado, as paradas que você dá, né? E é lógico que eu esqueci de falar uma coisa que eu queria falar sobre atualização. Nós precisamos estar atualizados. A forma de liderar pessoas hoje não é a mesma de 10 anos atrás. Por quê, pastor? Porque as pessoas mudaram, o estilo de vida mudou, a forma de lidar mudou. A geração cringe é uma coisa, a geração Z é outra coisa. Pesquise sobre isso. Os processos tecnológicos mudaram. A forma profissional de exercer a sua profissão mudou, não é a mesma de 10 anos atrás. Não é a mesma. Então nós precisamos reciclar e nos atualizar. Primeiro ponto está aí para você, de bandeja. Tem líderes então que precisam cuidar bem dessa área. E o meu desafio para você, básico da liderança, você pode melhorar muito afiando o seu machado, afiando o seu instrumento. Amém? Segunda coisa, liderança, como eu disse no início, diz respeito mais à disposição do que à disponibilidade. Por quê? Liderança aponta para um trabalho. Liderança aponta para exercitar algo. Liderança aponta para isso. Mas qual é o desafio? Líderes de sucesso, eles acreditam no futuro, eles inclinam o seu coração para o futuro, eles planejam algo para o futuro, mas eles se concentram no hoje. Muita gente não está alcançando o amanhã, porque só está concentrado no amanhã, está só com a cabeça e os pés no amanhã. Pode ser que a sua mente pode estar um pouco lá no amanhã, mas seus pés vão estar sempre aqui. Portanto, segundo, concentre-se mais no trabalho que você está inserido hoje, no projeto que você está inserido hoje, porque isso é um princípio inegociável das Escrituras. Aquele que é fiel no pouco, o Senhor diz: eu colocarei sobre o muito. Geralmente as pessoas que estão lá de olho no futuro, é porque elas estão muito de olho no muito, mas pouco de olho no pouco que estão sobre as suas mãos.
Elas estão muito de olho no muito que pode vir, está por vir, mas elas tiram os olhos do pouco que já está aqui. Um grande segredo, mas ao mesmo tempo uma coisa básica da liderança, é não perder o foco no que se tem hoje. O que você precisa fazer para melhorar o que você está fazendo hoje? A parábola dos talentos é incrível, está em Mateus 25, a partir do versículo 14, 15, se não me engano, mas a parábola dos talentos é incrível, porque os 3 receberam talentos, e talento é uma grande quantidade de dinheiro. Um talento nos dias de hoje seria em torno de 500 mil reais, então um recebeu 500 mil, o outro recebeu 1 milhão, e o outro recebeu 2 milhões e meio, só para ficar mais fácil para você entender. E a palavra de Deus diz que o dono desses talentos deixou nas mãos deles e foi para bem longe, e falou: olha, vocês vão ter que fazer esse negócio multiplicar, eu estou dando para vocês administrarem, eu estou dando a gestão desse negócio para vocês, quanto mais fiéis vocês forem, mais vocês vão receber. De alguma forma era isso a ideia, e ele foi. E a Bíblia fala que um daqueles servos, ele não trabalhou, ele enterrou o talento, ele super protegeu. Toda superproteção, ela é desproteção. Ele super protegeu o talento, ele enterrou, ele falou: é melhor eu super proteger, é melhor eu ficar quietinho aqui, do que eu pôr esse negócio para gerar, do que eu gerar alguma ideia em cima disso, do que eu colocar isso para fora e perder o que eu tenho. Ele agiu pautado no medo, mas os outros não. Um multiplicou 2 talentos, e quando o Senhor voltou, ele tinha 4. E o outro que recebeu 5 talentos, quando o Senhor voltou, ele tinha 10. Olha que incrível. O que você precisa fazer para melhorar os resultados do seu trabalho? O que você precisa fazer para avançar no trabalho que está sob a sua responsabilidade hoje? O que você precisa fazer para ser um líder melhor no que você está liderando hoje? O que o seu líder espera de você sobre o que está sob os seus cuidados hoje? Isso diz respeito à gestão do que lhe foi confiado. O que está sob os seus cuidados? Sabe por quê, gente? O que você tem na mão hoje, o que você tem nas mãos hoje, é o que lhe foi confiado. E o que lhe foi confiado hoje, preste atenção, é determinante para o que Deus quer lhe confiar amanhã. A forma como lidamos com o que foi nos confiado hoje é determinante sobre aquilo que Deus quer nos dar amanhã. Então, o que lhe foi confiado, em outras palavras, é tudo que você tem nas mãos para alcançar o que você ainda não tem. E é isso que a gente esquece. A gente acha que tudo que a gente tem é o que a gente não tem. Gente, tudo que você tem é o que você tem. Amém? Falei difícil, hein? Vou repetir, tudo que você tem é o que você tem. Portanto, o que lhe foi confiado é tudo que você tem. O que foi confiado nas suas mãos é tudo que você tem hoje, para alcançar o que você ainda não tem. Quais são as suas responsabilidades? O que você percebe que se espera de você? Esses caras, eles pensavam: o que o meu Senhor espera de mim? O que esse Senhor espera de mim? Sabe, queridos, às vezes lhes serão confiados talentos, mas outras vezes lhes serão confiados problemas para resolver. Mas e aí? Outra coisa dentro desse ponto, é preciso aprender a concluir o que eu começo. Tudo que eu começo, eu preciso concluir. É muito feio projetos não concluídos. Eu não estou falando de pausas necessárias, eu não estou falando de situações atípicas, mas eu estou falando de uma cultura que não pode ser mantida nas nossas vidas, primeiro porque somos cristãos, e segundo porque somos influenciadores. Tem pessoas que começam a casa, quando vão terminar a casa, eu já falei sobre isso, aí ela para comprar televisão, liquidificador, aí dentro da casa tem todos os melhores eletrodomésticos do mundo, mas fora da casa tem 15 anos que ele está só o tijolo, ele nunca pintou, ele não pôs um reboco, não pintou a casa, fica aquela casa toda.
Pode parecer que isso não é importante, mas isso reflete um pouco da gestão, da liderança da pessoa. Isso reflete muito, talvez, de como essa pessoa é nos seus projetos. Começa e não termina. Isso é um desafio para mim, isso é um desafio para todos nós. Porque para uns pode ser em relação à sua casa, mas para outros pode ser em relação aos trabalhos que Deus colocou nas nossas mãos. Se Deus colocou uma célula para você liderar, é porque tem um propósito para se chegar. Não faz sentido. Eu preciso concluir o que eu comecei. Conclua com excelência. Você disse sim para algo, a Bíblia diz que o nosso sim deve ser acompanhado por outro sim. Sim, sim ou não, não. Eu disse sim, então eu vou sim, 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 até que seja concluído esse projeto do Senhor na minha vida. Outra coisa, se outros começaram projetos importantes com você, e no meio do caminho, por alguma razão, você precisa descontinuar esse projeto em relação a eles, você precisa ser claro com as pessoas. Porque tanto no reino de Deus, quanto no empresarial, quanto nas amizades, quanto nos projetos, as pessoas estão aguardando um mínimo de prestação de contas de líderes que às vezes pedem para caminhar com ele. Em algum momento eles não precisam mais da pessoa por algum momento, por alguma razão, e aí abandonam. E a pessoa não sabe por quê. E ela fica com essa dúvida. Isso não é uma boa liderança. Eu estava fazendo uma reforma em alguns armários do nosso apartamento. E eu estava fazendo essa reforma em alguns armários, e eu chamei uma pessoa que eu trabalho, um profissional na área de móveis, que nós conhecemos há 15 anos, e de muita confiança. Eu chamei ele para fazer um orçamento lá em casa. Também é um amigo, um conhecido, mas é uma pessoa de muitos anos, de muita confiança, e eu chamei ele lá em casa, e ele fez um orçamento, coisa simples. Eu não era obrigado a dar um retorno para ele, mas eu sabia que era importante para ele. Eu queria começar um projeto com ele. E aí, infelizmente, depois disso, veio a situação do momento que nós vivemos com a situação da minha mãe, e aí é lógico que esse projeto ficou de lado. Mas recentemente eu liguei para ele, eu pedi perdão, falei, cara, eu abandonei esse projeto. Você me perdoa, eu abandonei esse projeto, eu não esqueci de você, eu abandonei esse projeto, eu parei esse projeto, eu tive que parar esse projeto por um tempo, porque aconteceu isso, isso e isso na minha vida. E aí ele ficou bobo, falou, que isso, eu tinha achado que você tinha esquecido de mim e contratado outro, mas eu ia me sentir muito honrado que você me ligasse e falasse que contratou um cara mais barato, mas eu não ia me sentir feliz se você esquecesse de mim. Nós não podemos esquecer pessoas pelo caminho. Se em algum momento alguma pessoa não vai fazer mais parte de algum projeto que você está seguindo na sua carreira profissional, algum grupo de trabalho, alguma ideia que você teve, começou e não deu para continuar, essa pessoa precisa saber com clareza o porquê. Ela precisa saber, ela precisa entender. Não pode ser uma coisa assim, deixa para lá. Enfim, eu quero dizer para você, concentre-se mais naquilo que está sobre as suas mãos hoje, amém? O que lhe foi confiado hoje é tudo que você tem nas mãos para alcançar o que ainda não lhe foi confiado. Terceiro, o básico de uma liderança passa pela simples exigência de coragem. Sabe, é engraçado você ver uma mesa de grandes líderes, é interessante porque eles têm características diferentes. Os discípulos, os grandes apóstolos de Jesus, os discípulos que depois tornaram-se os grandes apóstolos de Jesus, eles têm características diferentes, eles têm inclinações ministeriais diferentes, eles têm temperamentos diferentes, eles são diferentes. Se você olhar para as escrituras, líderes poderosos eram muito diferentes uns dos outros. Isso não é tão importante num certo aspecto, porque as pessoas são diferentes. Então, quando você vê uma mesa de grandes líderes, eu já participei de mesa em conferências de liderança, gente assim, top. E aí você vê você observa clinicamente aqueles homens, e você vê aqueles homens no sentido assim, pode ser aquelas mulheres também, tá bom, por favor. Mas, é porque hoje tudo você tem que falar, ou aqueles homens e aquelas mulheres, e daqui a pouco vai ter que falar outra coisa. Mas... E você vê aqueles homens, aquelas mulheres, grandes líderes, numa mesa de liderança,
E eles são diferentes, eles têm características diferentes. Então, por exemplo, tem uma coisa muito top que um líder tem, que aquele líder tem, mas que o outro não tem tanta. Mas esse outro, ele tem uma coisa muito top, muito destacada, que o outro não tem tanto. Está prestando atenção? Agora, se tem uma coisa que numa mesa de liderança você observa em todos aqueles líderes, é um espírito de coragem. Líderes segundo Deus não pode ser desnutrido de coragem. Não existem líderes covardes segundo Deus. Você vê que quando Josué e Caleb chegaram com aquele relatório, eles chegaram com aquele relatório lá sobre a terra prometida, Josué e Caleb, a palavra de Deus diz lá em Números, que eles, diz assim, que 10 dos espias, dos líderes, deram um relatório negativo, mas fala assim, mas Josué e Caleb tinham outro espírito com E minúsculo, não era o Espírito Santo, é porque eles tinham um espírito de coragem, amém? Sabe, a palavra, direta e indiretamente, a palavra coragem na Bíblia, por exemplo, tenha coragem, não temas, tudo que está ligado à coragem na Bíblia, eu ouvi um teólogo falando que está na Bíblia 365 vezes, tenha coragem, tenha bom ânimo, não temas, 365 vezes está nas Escrituras, porque tem uma palavra de coragem para cada dia do seu ano, está ligado? Coragem. Alguém diz que uma pessoa com coragem é uma maioria. Portanto, algumas coisas que eu quero te dizer, você que quer liderar, quer influenciar, que já lidera, não tenha medo de recomeçar. Aliás, deixa eu falar outra coisa, não tenha medo de recomeçar. Não tenha medo de recomeçar. Não tenha medo de começar. Alguém disse, olha, não tenha medo de sua vida terminar. A pessoa falou assim, ó, não tenha medo de sua vida acabar, mas tenha medo de sua vida ainda não ter começado. Eu vou mudar essa frase. Não tenha medo de sua liderança acabar, tenha medo dela nunca ter começado. Portanto, a coragem, ela não somente te oferece um bom começo, um bom início, mas ela te oferece com certeza um excelente futuro. Não tenha medo de aceitar o novo nível. Ninguém está totalmente preparado para o nível que está começando. Nós podemos estar bem preparados para o nível que estamos, mas nós não estaremos bem preparados para o nível que nós estamos começando. Se nós estamos começando, é provavelmente que a gente está preparado o mínimo, mas não é provável que a gente esteja totalmente preparado, senão a gente estaria em outro ainda. Outra coisa, não tenha medo de errar. Não tenha medo de errar. Muitos deixam de liderar por medo de errar. Não tenha medo de errar. Errar não é um problema de quem não é líder. Errar é um problema do homem, da mulher, de todos nós. Não é porque alguém é líder que não erra. Ah, porque agora eu vou ser líder disso, eu não sei se eu estou preparado porque eu posso errar. Se você está dizendo eu posso errar, pode ser que Deus está olhando para dentro do seu coração e falando, não é você que eu quero. Porque você admite que você pode errar. Estranho é alguém que fala assim, agora eu estou preparado porque eu não vou errar. Meu Deus, é estranho esse cara. Se o cara chegar para mim numa entrevista de emprego e falar assim, eu estou preparado para essa vaga porque eu não vou errar. É igual outro dia um menino falou assim, eu não escrevo com lápis, só com caneta, porque eu não erro. Deus te abençoe. Eu sou da época de 180 toques na máquina de datilografia, em 1 minuto, só com um erro. Eram 180 toques sem olhar, você só olhava o texto que você estava lendo, e você podia errar uma vez, 180 toques por minuto. Quem é dessa época? Abre o coração e fala. Tem muita gente, pela fé, não me senti tão velha. Então, tem gente que dá tanta voz para o medo, que o medo é o seu maior conselheiro. Até quer liderar algo na empresa, na igreja, na família, quer participar de algo mais influente, mas espera aí,
Sabe, se recuse a deixar o medo dizer o que você tem que fazer. Tem muita gente fazendo o que o medo manda. O medo manda você usar máscara no carro sozinho. Eu fico achando uma loucura. Eu paro no sinal, eu olho para o lado, o cara sozinho dentro do carro de máscara. E olha para mim, eu não sei se você está rindo, chorando, ou se você está desesperado de medo. Tira a máscara, meu filho, você está sozinho. Você vai ter coragem de tirar essa máscara daqui a pouco? Você fala amém agora, mas quando você andar sem máscara, você vai ficar pensando, será? Porque tem gente que vacinou as 2 doses e não sai de casa. Porque o medo está governando a sua vida. Ué, então por que você vacinou? Você não acredita? Ou acredita ou não acredita. Tudo bem que tem uma vacina que cobre menos, mas vamos lá. Deixa eu parar aqui. Sabe, muitas vezes o medo, que eu estava falando, tem gente que coloca o medo como seu principal conselheiro, ou como um conselheiro da sua vida. Tem gente que o medo aconselha sempre a pessoa não fazer nada. Porque o maior pedido do medo para nós é, não faça nada. Tem gente que não lidera o que Deus chamou para liderar, porque está aconselhando com medo. Se tem um cara que você não pode receber conselho dele, é o medo. É o medo. Mas por outro lado, querida, a coragem, ela é contagiosa. Ela é contagiante e contagiosa. A coragem, ela contagia. Quando há um líder corajoso, a sua coragem, ela contamina a sua equipe. Ela contamina as pessoas que estão com ele. A grande maioria é contaminada pela coragem da sua liderança. A sua coragem pode inspirar pessoas. A coragem, ela precisa existir também nessa forma do tipo, até uma pergunta para você, será que você tem coragem de inspirar pessoas de verdade? Porque Paulo teve que ter coragem para dizer, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, até porque ele não era 100% imitador de Cristo. Não sei se vocês entenderam, amém? Ele era imitador de Cristo, mas ele não acertava 100%, mas ele virou para aquele povo e falou, ei, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Isso foi herege o que ele falou, gente? Sim ou não? Foi uma heresia? Sim ou não? Não, isso foi de Deus. Pelo menos 3 vezes está nas escrituras. Ele vira para Timóteo e fala, Timóteo, seja meu imitador como eu sou de Cristo. Provavelmente Timóteo tinha esse mesmo discurso, sabe por quê? Porque líderes que têm coragem, eles estão prontos para, se precisar, não com essas palavras, mas entre aspas, dizer às pessoas, sejam meus imitadores porque eu sou de Cristo. Quando você se coloca numa posição de liderança, naturalmente você já está dizendo para pessoas, sem falar, mas você já está dizendo, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, porque um líder é algo básico da liderança, é ser uma inspiração para as pessoas. Pelo menos para 1, para 2, para 5, para 1000. Não é fácil, mas tem que ter coragem. Para quantas pessoas você pode falar isso hoje? Seja meus imitadores, como eu sou de Cristo. E eu não estou falando de falar. Pode falar ou não, mas na prática disso, na ideia. Para quantas pessoas você poderia dizer essa palavra, se fosse necessário? Nós precisamos ter coragem para nos posicionar. Coragem para não ser da turma do politicamente correto. É fácil ser do politicamente correto. Não, o que você falou, pesado, não é bom, É fácil ser da turma do politicamente correto. Eu quero saber é o seguinte, você tem coragem para não ser da turma do politicamente correto, quando for preciso que você não seja? Você tem coragem para se posicionar? Ou se te derem uma camisa com arco-íris, você vai usar e vai sair na rua para dizer, é isso que eu quero para as minhas crianças. Crianças, desde cedo, aprendendo sobre ideologia de gênero, porque é o tempo que nós estamos. Porque amor não é concordar com tudo. Nós podemos amar discordando. E aliás, nós temos que amar discordando.
Amém? Eu não tenho medo de me posicionar, mas a minha preocupação é se nós como igreja vamos ter coragem, porque líderes de Deus, eles precisam de muita coragem. Portanto, nós precisamos de coragem. Vamos, líder, coragem. Sabe, enfrente as consequências que você precisa enfrentar. Coragem. Se você precisa falar em público, Deus vai te dar essa graça. Comece a falar para um público pequeno, aumenta o tamanho do público. Se você precisa fazer uma parte da sua célula, faça. Se você precisa de alguma coisa que você não sabe, peça feedbacks para alguém. Vamos, coragem. Coragem para as consequências. Talvez você precise de coragem para falar com uma pessoa. Tem gente que não tem coragem de falar com uma pessoa, não tem coragem de falar com o gerente da empresa, não tem coragem de conversar com o diretor, não tem coragem de confrontar um irmão em amor quando é necessário. Porque líderes de sucesso, líderes segundo Deus, uma das coisas básicas da liderança é ter coragem de confrontar em amor se necessário. Tem pessoas que não têm coragem de pedir perdão. Eu quero te desafiar, saia daqui hoje, procure essa pessoa. Coragem. Coragem para pedir ajuda. Coragem para dizer eu não sei. Coragem para falar eu não consegui e eu fracassei, mas eu não quero fracassar de novo. Por isso eu estou aqui, me ajuda a acertar. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem para confessar um pecado que está te aprisionando, porque Deus perdoa o pecado, mas a sua cura, a sua libertação tem a ver com a sua confissão. Então tenha coragem, procure um homem ou uma mulher de Deus maduros e confesse, abre o seu coração que você vai experimentar a cura de Deus na sua vida. Mas você precisa de coragem, dê um passo maior. Portanto, você precisa de coragem para dar um passo na sua carreira, para mudar o seu currículo, para distribuir o seu currículo, para mudar de área. Você tem que ter coragem para estudar, coragem para terminar o estudo, coragem para assumir uma liderança. Coragem para amar. Eu quero terminar esse ponto com um texto, Isaías 51:12, diz assim: quem é você para que tema homens mortais, os filhos dos homens, que não passam de relva, para que se esqueça do Senhor? Olha só, quem é você, é o que Deus está dizendo, quem é você para que tema tanto, para que tenha tanto medo e para que se esqueça do Senhor? Portanto, o que Deus quis dizer? Sabe o que Deus quis dizer aqui? Quem é você para esquecer do Senhor e ter medo? Deixa eu traduzir melhor para você. Para viver com medo, você precisa esquecer quem Deus é. Ele diz, quem é você para ter tanto medo e esquecer do Senhor? Deus está querendo dizer, olha, para você ter tanto medo na sua vida, você está esquecendo quem eu sou na sua vida. Portanto, se você quiser ser um líder relevante, se você quiser ser um líder mais influente, você precisa de uma nova dose, de uma dose maior de coragem. Precisa crescer em coragem. Quem cresce em coragem, cresce na sua liderança. Seja corajoso e você vai ver forças poderosas vão te seguir. Entenda. Amém? E por último, o básico de uma liderança é policiar o tempo inteiro. Quanto mais crescemos como líder, mais precisamos cuidar para não ser dissimulados. O que é dissimulado? O que é dissimulado? Dissimulado é disfarçado, é falso, hipócrita. Deixa eu tentar uma palavra melhor, mas assim, é encoberto, é o cara que parece uma coisa e é outra. Por quê? Presta atenção. Existem muitas técnicas bíblicas abençoadas, princípios de liderança, e nós precisamos agir com eles. Mas uma preocupação que eu tive quando eu estava elaborando essa palavra, é sobre como nós vivemos dias de liderança dissimulada. Liderança dissimulada é a liderança de narrativas. Só se assistir a CPI. Narrativa. Por quê? Porque faltam líderes no Senado desse nível. E sobram líderes dissimulados na política.
O líder dissimulado, você pode falar, não, isso está muito distante de mim. Não está não, eu vou explicar por quê. Porque qualquer um de nós está sujeito. Eu me policio nisso, eu tenho que me policiar nisso. Porque nós vamos aprendendo muita coisa, eu estou abrindo meu coração aqui, nós vamos aprendendo muita coisa, e a gente tem uma tendência a começar a fazer algo que, assim, ó, a agir de uma forma assim, mas sem ser transparente no nosso coração. Isso é dissimulação. Então, por exemplo, deixa eu dar um exemplo bíblico para você, então, de um líder dissimulado, que foi reprovado por Deus. Saul, ele se tornou um líder dissimulado. Ele não era no começo. Ele falou para Deus, Deus, eu não sei se eu estou preparado. Ele era humilde. A gente não entende, mas, gente, ó, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você quer a unção de Davi ou a unção de Saul? Você quer a unção que está sobre a vida de Davi ou a unção que está sobre a vida de Saul? Qual que você quer? É a mesma. A gente sempre responde que a gente quer a unção de Davi, mas é a mesma unção. O que mudou foi o vaso pelo qual o óleo foi derramado. Está entendendo? Foi Deus que ungiu Saul. É a mesma unção. O problema de Saul foi o coração dissimulado. Por quê? Ele era um cara puro, ele não era aquele líderzão, mas ele foi se tornando. Agora o rei de Israel, ele foi crescendo, só que o seu orgulho foi crescendo, a sua malandragem. Sabe que eu não gostaria de usar essa palavra, porque eu estou aqui, mas me perdoe, mas sabe o que é dissimulação? É malandragem, é o líder malandro. Ele sorri, mas ele por trás é meio esquisito, é desleal, ele faz umas perguntas capciosas no meio de um grupo, e aí de repente, aquela pergunta dele virou um problema contra a sua liderança. É dissimulação. Saul, ele entrou, ele era o cara de Samuel, ele era amigo de Samuel. No final de Saul, quando Deus falou, ei, até quando, Samuel, você vai ficar aí, ao invés de tirar a unção de Saul e colocar sobre Davi? Aí sabe o que Samuel disse para Deus? Eu tenho medo de Saul me matar. Ou seja, Samuel, no final da sua vida, ele estava com medo de Saul matar ele. Eu estou terminando esse ponto, mas presta atenção. Sabe, Saul, ele se tornou alguém fingido. Ele se tornou alguém, assim, demais focado no povo, nos seus liderados. Ele ouvia demais. É aquele negócio, aquela mentira, tipo a voz do povo é a voz de Deus. Quem disse? Saul caiu nessa chacrinha. Sabe? Se Davi é esse sujeito que era honesto, íntegro, sincero, que era um homem como Deus queria multiplicar, porque Deus falou assim, eu quero que essa geração, esse jeito de Davi se multiplique perpetuamente. O que Deus estava falando? Não é que todo mundo ia ser igual a Davi, é que no coração de Deus ele queria muitos homens igual a Davi. Mas ele falou assim, como Saul, eu não quero ninguém, a geração vai se acabar, tanto que vocês sabem que os filhos de Saul morreram, e aí porque Deus não queria gente mais como Saul. Porque Saul era dissimulado, ele foi reprovado por Deus por isso. Antes ele tinha uma família boa, ele era bonitão, altão, forte, profetizava. Mas depois ele foi se tornando um líder dissimulado. Deixa eu te dar um exemplo aqui nesse texto. Ele fala assim, olha, Samuel chega para ele e fala, Saul, Deus me diz que o teu reino, o reino dele, está sendo retirado da sua liderança. A sua unção se foi, Saul. Por várias razões, mas principalmente por desobediência, rebeldia, vocês já sabem. Mas olha que interessante, sabe o que Saul falou para Samuel? Falou assim, tudo bem Samuel, tá, Deus está me reprovando, tudo bem, mas posso te pedir uma coisa? Aí Samuel falou, pode, até porque ele ainda era o rei. Aí ele falou assim, me leva diante do povo e me honra diante do povo. Olha que cara dissimulado. Ele tinha que virar e falar, meu Deus, tem misericórdia de mim, Deus não tira a unção da minha vida. Ele tinha que se arrepender, ele tinha que pedir perdão, ele talvez tinha que chegar diante do povo e falar, gente, me perdoe tudo que eu errei, Deus está querendo tirar a minha unção, eu peço que vocês orem por mim. Mas não, ele chegou e falou assim, tudo bem Samuel, tudo bem, Deus está me reprovando, mas você como profeta pode me aprovar diante do povo. Isso é dissimulação. Ele queria estar bem com a turminha dele, ele queria estar bem. Os soldados queriam sacrificar, lembra aquele texto? Soldados queriam sacrificar, e aí Samuel falou, daqui 7 dias eu vou aí. Aí Samuel não chegou, aí a Bíblia diz que Saul foi lá, e ele mesmo fez o sacrifício para agradar os soldados.
Depois, quando ele ganhou aquela guerra, ele trouxe os despojos que era para ser entregue a Deus. E os soldados falaram: dá uma pulseirinha de ouro para mim. O outro soldado falou: dá uma pulseirinha de prata para mim. O outro soldado falou assim: me dá um dinheirinho. Aí ele foi, pegou uma parte do sacrifício e deu para os soldados, e deu para os soldados. Só que ele era dissimulado, porque aí na hora que Samuel confrontava ele, sabe o que ele fazia? Não, Samuel, eu fiz isso porque os soldados trabalharam muito, e preste atenção, Samuel, eu fiz isso também porque eu não ia deixar de sacrificar a Deus, uma parte foi para Deus, você pode ficar tranquilo. Eu estou resumindo a história. Ele era dissimulado, ele era malandro, ele tinha uma respostinha para tudo. Samuel, eu errei. Agora que eu lembrei da regra, Deus pediu para eu sacrificar tudo, Deus pediu para matar o rei lá de Agag, né? Deus pediu para matar o rei, ele não matou o rei, precisou do profeta Samuel ir lá e meter a espada no rei, não era uma coisa que profeta tinha que fazer, mas ele foi desobediente a Deus, mas ele chegou e falou assim: não, eu não matei o rei por causa disso, daquilo, do politicamente correto. Mas Samuel falou: você foi reprovado por Deus, Saul. E ele disse: honra-me perante o povo. É um líder que está sendo reprovado por Deus, que está em fase de reprovação, mas querendo a aprovação das pessoas. Se eventualmente algum de nós está em fase de reprovação por Deus, o caminho da restauração é a humilhação, é o arrependimento e a confissão, mas nunca sermos outro diante dos outros. Agora, Davi não era assim. Ele era o modelo de liderança que Deus queria reproduzir. Sincero, honesto, simples. Homem de Deus. Eu quero concluir aqui dizendo para você que espera-se, o básico de uma liderança, é que nós corramos da dissimulação. De ser uma coisa para as pessoas, outra para Deus. Os bastidores da vida de Saul não podiam ser mostrados para o povo. Mas os bastidores da vida de Davi era o próprio povo. Era diante do povo. Saul, infelizmente, ele foi muito dissimulado. E uma liderança saudável, espera-se que uma liderança em Deus, o básico é que nós não caiamos em dissimulação. Nenhum de nós. Nem hoje, nem amanhã, até que Ele venha. Vamos ficar de pé, eu quero orar com você. Levante suas mãos assim, eu vou só orar com você. Eu não tenho muito tempo, mas eu quero que você ore comigo também. Porque, gente, Deus chamou cada um de nós aqui, Deus nos chamou para influenciar pessoas. Deus chamou você certamente para servir. Liderar é servir. Feche os seus olhos. Um líder de célula, ele serve na sua célula. Ele é um servo. É um chamado ministerial. Não. Líder de célula é uma disposição de servir. Disposição. E como eu aprendo liderando uma célula? Como eu aprendi? Como uma pessoa aprende liderando uma célula? Você quer participar de uma escola de liderança? Lidere uma célula. Tem muitas células para multiplicar, que estão crescendo e vão crescer mais. Lidere uma célula. Você vai ver. Eu preciso ser muito bom. Não, você precisa ter um mínimo para liderar a célula. Você vai ser convidado em breve para novas responsabilidades no seu trabalho. E aí? Aí você vai lembrar dessa palavra. Você vai lembrar dela, você vai ouvir de novo, Deus vai te abençoar e você vai ser promovido lá. Mas não se esqueça, afie o seu machado hoje, seja fiel ao que Deus colocou nas suas mãos hoje. Eu vou esperar o outro nível para ser fiel. Uma vez uma pessoa falou assim para mim: eu vou ser muito melhor quando eu for gerente do que no nível que eu estou. No nível que eu estou, sou mal avaliado, mas se eu for um gerente, eu vou ser bem avaliado. Eu falei: o problema é que se você não for bem avaliado no seu nível, você nunca vai ser um gerente aqui. Você tem que entender. Então seja fiel, porque o que está nas suas mãos hoje é tudo que você tem para receber o que você precisa receber amanhã.
Não se esqueça. Tira a dissimulação da sua vida. Seja transparente, seja humilde. Você não precisa ser uma pessoa na frente de uns e outra na frente de outros, não. Estou falando para você abrir sua vida para todo mundo, mas você sabe que você não precisa ser outra pessoa. Ah, Deus me reprovou, mas me unge assim mesmo. Que isso? Que isso? Aquilo ali desagradou a Deus. De certa forma, foi um soco no estômago do Espírito Santo. De certa forma. Vamos orar. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado pela tua palavra que é viva, ela é verdadeira, ela é atualizadíssima, ela é eficaz, ela é poderosa. E eu declaro aqui nesse lugar, aqueles que estão online agora, uma unção sobre cada um, uma unção para liderar com coragem, para ter coragem de exercer influência naquilo que foi chamado, seja no seu lar, seja no seu trabalho, seja na onde você estuda, seja no seu condomínio, seja no contexto da igreja local, seja no seu chamado para fora. Aquilo que Deus chamou, Ele te dá coragem, Ele tira qualquer medo do seu coração, medo de errar, medo de falhar, medo de não conseguir. Ele tira isso, Ele te capacita para liderar, Ele te capacita talvez para liderar uma célula, Ele te capacita talvez para supervisionar, Ele te capacita para liderar um ofício, Ele te capacita para coordenar algo, Ele te capacita para exercer uma influência em algum lugar, alguma esfera da sociedade, Ele te capacita para ser um pai melhor, um marido melhor, Ele te capacita para ser um gerente, um supervisor melhor, Ele te capacita para ser um empresário melhor, Ele capacita você, Ele capacita você. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado por essa noite. Eu peço a tua unção e a tua bênção sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus